Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia e todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o presidente Bolsonaro, ele destremelou, hein? Gostei do destremelou. Destrambelhou, soltou, abriu a tampa da panela, tá tudo ali, né, Sardenberg? Nossa, e falou, bom, estamos aqui brincando, ele falou coisas extremamente graves. Agora, você notou aqui um ponto que é muito importante e muito interessante também, que é o presidente colocou um post de condolências para a família, os amigos do Paulo Gustavo, né? Foi a primeira vez desde o início da pandemia que ele fez isso, né? Que ele postou um post de condolências para alguém, né? Para pessoas. E daí? Exatamente, Sardenberg. Mal, né? Pois o caso do ator Paulo Gustavo pegou muita gente na veia ali. A gente já vem muito traumatizado pelo grande número de casos, de perdas da pandemia. Cada um tem uma história pessoal triste de perdas. O país acumula essas traumáticas mais de 400 mil mortes, mas eu acho que o caso dele, por ser um artista popular que agradava a um público amplo do país, para além de ideologias, ele não tinha muito esse posicionamento político, então ele fazia do seu trabalho algo muito democrático, muito plural. Ele que tinha acabado de adotar 2 crianças e estava expondo essa união homoafetiva de uma forma muito sadia, muito vigorosa ali, com 2 bebezinhos, e o caso dele foi muito prolongado, muito triste, com aquela necessidade de um pulmão suplementar, etc. Então a morte dele acho que foi um momento ali de grande pesar para o país inteiro. Parou as redes sociais, todo mundo se manifestou, todos os políticos, e o presidente só foi se manifestar depois da meia-noite, Sardenberg, depois de muito, muito cobrado. Seu filho Flávio Bolsonaro tinha postado pouco antes, umas 2 horas antes, mas não ele. E foi cobrado por jornalistas, eu fui uma das que cobraram, mas principalmente o ex-presidente Lula, que tem sido o seu antípoda aí, e é uma grande obsessão do bolsonarismo, tudo que o Lula faz, tinha feito um post de condolências muito antes do presidente Jair Bolsonaro. As cobranças se enfatizaram. Eu tenho aqui um levantamento, eu recebo de uma consultoria que faz um levantamento muito acurado das redes sociais para assinantes, e eu recebo dia a dia esse pulso da internet que eles fazem, a consultoria modal. E eles fizeram um levantamento que mostrou que as menções negativas a Bolsonaro aumentaram de 67% para 78% ao longo do dia de ontem, sempre com posts responsabilizando o presidente de alguma maneira pela pandemia e pela morte do Paulo Gustavo também. Então, isso foi atribuído a ele, foi atribuído à falta de vacinas, o fato dele ter morrido por uma doença para a qual já existe imunizante, e o fato de o Brasil ter se recusado 11 vezes a adquirir imunizantes apareceu muito nas postagens. Então, isso motivou a post do presidente, que você vê que não tem nada de genuíno, é um post politicamente calculado. E os comentários em cima do post, Cássia, muito negativos também. Então, ele tentou reverter a maré negativa, mas veio uma avalanche de críticas. Isso deve ter deixado o Bolsonaro extremamente mal-humorado, porque ele foi convencido a fazer o post, não surtiu o efeito necessário, e aí hoje ele acordou de ovo virado, Sardenberg. É isso, as pessoas não são bobas, né, Vera? Exato. O que adianta você fazer um post aí lamentando uma morte, quando na prática você segue pregando o que você sempre pregou e que de alguma maneira colaborou sim para a morte do Paulo Gustavo, não só para a morte dele, mas de outros brasileiros que perderam a vida nessa pandemia, né? É exatamente isso, Cássia. Foram as medidas, foram as políticas públicas, adotadas ou não adotadas, que fizeram com que o Brasil, mesmo tendo só a 6ª população do mundo, tenha o 2º maior número de mortes. Então, isso não é algo possível de relativizar. São números que nos colocam aí numa situação em que nós não deveríamos estar, nós não precisaríamos estar. Agora, Diga, Sardenberg. Então, e a reação dele foi
Hoje, como você disse, ele acordou o que você falou? Com o ovo virado. E ele disse que não vai respeitar o pedido da CPI, ameaçou baixar um decreto proibindo governadores e prefeitos de adotarem medidas restritivas e disse que ninguém vai contestar esse decreto, dirigindo-se ao Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, disse que o vírus é uma guerra química. Uma guerra química. Quer dizer, insinuou que os chineses distribuíram o vírus para prejudicar a economia mundial. Exato, esse discurso foi uma síntese de tudo de ruim da retórica do presidente. Ele mistura negacionismo científico, teoria da conspiração e autoritarismo e ameaça antidemocrática, tudo num só discurso, Sardenberg. Isso evidencia o que a Cássia acabou de dizer, não é genuíno nenhum tipo de arrependimento, o presidente não está condoído com a situação dos mortos, ele está imbuído das suas mesmas obsessões, que é essa história de que nós temos de enfrentar o vírus, que é uma coisa maluca, uma coisa irresponsável, ninguém tem de enfrentar um vírus. Um vírus é um organismo que a gente nem consegue ver, que pode levar todos à morte. As pessoas têm de se resguardar e resguardar a sociedade desse vírus, e os governantes deveriam ter a obrigação de fazer também. Disse que nenhum tribunal vai ousar sustar um decreto caso ele resolva editá-lo, e usou as manifestações do último fim de semana como um lastro para que ele edite um tal decreto, um decreto que a gente não sabe o que diria, e um decreto que não é possível de ser editado, Sardenberg. Vamos repisar isso aqui. Ele chamou de excrescência as sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais estados e municípios têm sim poder para editar medidas restritivas no curso da pandemia, mas não são uma excrescência. Isso está permitido pela Constituição, está reiterado pelo Supremo, e o presidente não pode editar um decreto contra isso. Ele não pode alegar nada de descumprimento do artigo 5º da Constituição, como ele vem fazendo, porque não há esse descumprimento. Não há nada nas medidas de governadores e prefeitos que se assemelhe a estado de sítio ou estado de defesa, como ele vem vendendo, para que ele próprio tenha uma desculpa para editar alguma medida com essas conotações. Então, se ele quiser fazer o decreto, e eu acho que ele não fará, porque o presidente tem se mostrado nesses arroubos retóricos dele muito bravateiro, mas ele não tem coragem depois, ou é dissuadido de fazer essas coisas. Mas se ele ousar editar um decreto com contornos autoritários e contornos antidemocráticos, o Supremo vai se embarrar. E ele disse, o Congresso está do meu lado. Não está. É uma ilusão dele achar que o Congresso está do lado dele. Tem uma CPI funcionando com maioria antigovernista, e o Centrão, que é o que até agora tem dado sustentação a ele, já está conversando com o Lula. Ontem houve uma reunião entre o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-presidente Lula, que está em Brasília fazendo uma série de encontros com várias vertentes políticas. E o presidente sabe disso, e isso explica, em parte, o nervosismo que ele demonstra. Então, não tem apoio do Congresso para nenhuma medida extrema. Eu não acredito que ele vá ter coragem, mas esses arroubos autoritários mostram a natureza de que é feito o presidente brasileiro, que é uma natureza anticientífica, antidemocrática, e que vai continuar insistindo nos erros que nos trouxeram até aqui. Exatamente. Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, meu querido, Cássia querida, e até amanhã, gente. Até amanhã.